Você olhando de perto não parece que é um iluminador, parece que é um brilho que tá ali. Todo mundo sabe que é um iluminador, eu não sei explicar. A textura dele é muito suave na pele, muito, muito, muito suave. Oiê, esse é o CLTV e no episódio de hoje eu quero mostrar para vocês alguns produtinhos que me surpreenderam e eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. Tenho experimentado alguns produtinhos que realmente eu fiquei muito surpresa e eu queria compartilhar com vocês. Eu vou começar falando dessa marca aqui, da marca em si, porque eu não conhecia, gente, de verdade, que é a marca Wonder Beauty. Eu nunca tinha ouvido nem falar dessa marca e ela veio na minha caixinha da Ipsy e eu fiquei completamente encantada com esse produto aqui, que é um iluminador, mais um iluminador, gente, que é a coisa mais linda. Quando eu olhei, eu achei que eu não ia gostar, porque eu não sou fã dos iluminadores mais dourados, sabe? Eu gosto de iluminadores perolados, porque eu acho que combina mais com o meu tom de pele. Mas ele não é amarelo, ele é bem peroladinho e ele é a coisa mais linda desse mundo. Ele fica super suave na pele, mas ele é um iluminador extremamente intenso. Intenso demais. Ele não tem partículas de glitter, nem de pigmento, nada disso. Ele é bem metalizado, mas o que mais me chamou a atenção nele, primeiro, foi a tonalidade que ele fica, né? E também, gente, é sério, eu não sei explicar pra vocês a beleza desse iluminador. Você olhando de perto não parece que é um iluminador, parece que é um brilho que tá ali. Todo mundo sabe que é um iluminador, eu não sei explicar. A textura dele é muito suave na pele, muito, muito, muito suave. E já fiquei apaixonada, já quero conhecer outros produtos dessa marca. E o legal da caixinha da Ipsy é isso, porque você conhece produtos que normalmente você não conheceria. E eu amei esse iluminador. A cor dele, essa aqui é Wonder Beauty, é a marca, né? E a cor dele é After Hours. Próximo produto, não vou dizer pra vocês que eu me surpreendi, porque sou fã da marca, vocês já sabem do que eu estou falando. Mas eu fiquei muito encantada com esse produto, que é esse blush, vamos dizer assim, iluminador da Flower Beauty. Ele é super diferente, ele tem várias tonalidades, tá vendo? Essa cor aqui é a Rose Glow. E aí você pode usar como iluminador, se você quiser, usando o tom mais claro, ou você pode misturar tudo e fazer um blush super lindo, super rosado, ou usar ele por cima de um outro blush cremoso, né, pra dar aquele glow. Gente, isso aqui é a coisa mais linda. Sério, vocês não têm noção do quanto é lindo esse produto aqui. Nossa, eu tô muito encantada. Eu acho que ela tem duas cores desse produto, esse em tom mais rosado, o outro em tom mais pêssego. Mas é lindo, assim, é um brilho lindo, um glow bonito demais, assim, suave. Não é que ele é suave, ele é um brilho intenso. Mas você consegue dosar, você pode deixar aquele, né, aquele glowzão, mas você também pode dar só aquele brilhinho assim na pele. Ele também não tem partículas de brilho e etc. Então fica um glow super bonito na pele, um produto que eu achei super diferente e eu gostei muito mesmo. Próximo produto é esse bronzer que eu estou completamente apaixonada, que é o City Bronzer da Maybelline. Você olha assim, ah, só mais um bronzer e tal, não tenho muita coisa pra falar sobre ele, mas, gente, tem. Primeiro que a cor dele, pra mim, é perfeita, é a perfeição. Essa é a cor 200 e ela fica muito perfeitinho pro meu tom de pele. E o que eu gosto é um bronzer, mas é um bronzer mate, ele não tem nenhuma partícula de brilho, tá? E é um produto em pó também, não é cremoso. E por que que eu amo tanto esse bronzer aqui? Ele é muito bonito na pele. Primeiro que ele não marca a pele, ele é um veludo esse produto. É um veludo, sério, é um veludo. A tonalidade dele fica muito bonita no meu tom de pele e é aquele bronzer pra você usar no seu dia a dia. Quando você não quer, sabe, aquele contorno super marcado, você só quer dar aquela sombrinha na pele, pra mim é a perfeição da maquiagem do dia a dia, é esse bronzer aqui, porque ele é suave demais na pele. Não digo suave na questão da tonalidade, porque a tonalidade você que vai escolher, né? Mas eu digo na textura e também na leveza dele. Ele é muito fácil de ser usado, se esfuma super bem.
E eu tô apaixonada por esse bronzer aqui. Se puder, eu uso só ele. Às vezes eu tenho que tirar ele da minha frente, porque senão eu só quero usar ele. Mas é aquele bronzer perfeito pro dia a dia. Quando você quer fazer um contorno suave, né? Mas que não pese, que seja uma coisa mais natural. Perfeição. É perfeito, perfeito, perfeito. Próximo produto que me surpreendeu muito, que eu amei de paixão, foi esse blush aqui da Huda Beauty. Aí você vai falar, ah, Célia, mas Huda Beauty, né, e tal. Mas sabe por que eu não esperava muito? Porque ele é diferentinho. Primeiro que ele é pequenininho, tá vendo? Ele é um blush do tamanho do meu olho. Mas, olha como ele é. Ele tem essas duas tonalidades e eu achei... E colocando o dedo aqui assim, eu falei assim, acho que não vai ficar muito legal, não vai pigmentar muito. E, gente, que blush lindo, que blush fofo. Ele é muito bonito na pele, ele também é super aveludado. Ele também tem um acabamento mate e ele fica bem aveludado na pele. Ele é muito bonito e ele é pequenininho, tem espelho, mas ele é pequenininho, então ele é ótimo para usar, para levar para viagem ou levar na sua bolsa, na sua necessaire, porque ele é pequenininho, ele é a coisa mais fofa e ele me surpreendeu, eu gostei muito dele. Agora, um próximo produto que também me surpreendeu bastante, positivamente, foi essa paleta aqui da Violet Voss. Eu já tinha visto a Sandrinha falar dessa marca, que ela gosta bastante, mas eu ainda não tinha testado. E, gente, que paleta maravilhosa! Olha que coisa linda! Tem esses tons mais rosados, tá vendo? E que coisa maravilhosa a pigmentação dessas sombras. Sério, é tipo assim, nossa, olha isso, gente, um marronzinho. Eu só encostei o dedo. Vou colocar outras cores aqui para vocês terem uma noção. A pigmentação dessas sombras é uma coisa surreal. Olha isso. Olha isso. Essa paleta é muito perfeita, muito maravilhosa. As sombras opacas, elas são muito macias, muito fáceis de serem usadas. As sombras cintilantes são bem intensas, como vocês viram. Então, eu gostei muito de experimentar essa marca Violet Voss. O nome dessa paleta é Berries and Cream Dreams. Tem várias tonalidades dessa paleta aqui, se eu não me engano, que eu vi. Mas eu amei essa cor e as sombras são muito lindas, muito lindas. Agora, um produto que eu preciso falar pra vocês. Eu sei que vocês não aguentam mais me ouvir falar desse produto, mas é verdade, gente. Eu me surpreendi com ele. Eu nem sabia que esse tipo de produto existia. E eu amei, que é esse shampoo a seco. É uma máscara shampoo a seco da MAC. Eu vou deixar o nome dela aí na tela pra vocês. Mas sabe o que que ela é? É a máscara pra você usar ao longo do dia. E vocês já viram alguém conseguir retocar a máscara de cílios? Porque depois que a máscara de cílios ela seca, você não consegue mais aplicar. Fica aquela coisa dura e você tentando aplicar a máscara parece que não faz efeito nenhum. Esse produto aqui, que é o tal do shampoo a seco, ele simplesmente amolece a sua máscara velha e dá uma rejuvenescida na sua máscara. Nos seus cílios, na verdade. Gente, é impressionante. Você encosta o pincel, ele já amolece a máscara antiga na mesma hora. E aí você pode retocar e tal. Ai, gente, eu tô apegadíssima nessa máscara aqui. Eu tô encantada com esse produto, não tem como não ser apaixonado, gente. É uma coisa muito revolucionária, a MAC arrasou muito. Agora, pra finalizar, eu preciso falar dessa base, que eu confesso pra vocês que foi a base que mais me surpreendeu nos últimos tempos, tá? Eu tenho bases, assim, que são maravilhosas, mas sabe aquela base que você não espera nada dela? Nada, nada, nada. Eu tenho essa base aqui da Laura, por exemplo, que eu tô completamente apaixonada por ela. Tenho essa aqui, outra da Estée Lauder, também, que eu falo muito dela pra vocês, que eu amo de paixão. Mas são marcas que já prometem muita coisa, sabe? Então você já vai naquela expectativa. Acontece de você se decepcionar? Sim, mas não foi o caso dessas duas bases aqui, né? Mas você vai mais na expectativa de que vai ser algo incrível do que qualquer outra coisa. Essa base aqui é uma marca que eu gosto, mas é uma marca mais barata de farmácia. É uma marca que eu gosto muito, tá? De vários produtos. Eu sou muito fã dessa marca, mas é uma marca de farmácia, tá? E é uma base que não prometeu isso tudo. E entregou muito.
chega de suspense. Vamos falar qual base que eu estou falando, que eu também já falei 1 milhão de vezes, que também não é novidade pra ninguém, que é a base Super Stay Skin Tint da Maybelline. Gente, o que é essa base? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui de lado. Vocês estão conseguindo ver o brilho dela aqui, ó? Isso aqui é a cintilância da base. A base, ela é cintilante, tá? Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vocês já viram uma coisa dessa, gente? Uma base super barata, tá? Essa base é menos do que 15 dólares, que entrega tanto. Já vou explicar pra vocês a minha angústia, a minha ansiedade sobre essa base. Ela é uma base de média cobertura, mas ela cobre muito, tá? De média até pra alta, se deixar. Ela tem uma textura ultra fina. Ela é uma base bem fina. Tanto que ela é uma base em conta-gotas, tá? E ela tem esse brilho, mas não é brilho de pigmento. Ela não tem aqueles pontos de brilho no seu rosto, não é isso. Ela tem cintilância, gente. Eu não sei explicar como que a Maybelline fez isso. Até hoje eu tenho minhas dúvidas e minha curiosidade sobre essa base. Porque ela brilha. O sol bate, parece que você passou iluminador na tua cara toda. Mas no bom sentido, não é uma coisa, uau, que coisa, que brilho horroroso. Não, é uma coisa bonita. E além de tudo, ela é mate, ela é bem sequinha. E além de tudo, ela dura muito na pele. Mas é muito. É aquela base para você usar no calor. E ela é uma base perfeita para o verão porque ela tem esse brilho. Mesmo que ela seja uma base mate, ela tem esse brilho. Então ela te entrega durabilidade, ela te entrega glow, ela te entrega cobertura. Ela não é uma base que marca as linhas, sabe? Ai, gente, eu fiquei muito surpresa com essa base. Eu sempre vou falar dela pra vocês. Porque, sinceramente, me surpreendeu muito, muito, muito. De todas as bases que eu tenho usado nos últimos tempos, essa foi a que mais me surpreendeu. Porque, primeiro, eu não achava que ela seria uma base mate. Eu achava que ela seria uma base natural, uma base mais hidratante. E não, gente, a base é seca, mas é seca no sentido... Ela é bem seca. Você, tipo assim, você bota a mão, você não sente nada. Ela é bem sequinha mesmo. Mas você não sente ela ressecada na sua pele. E eu tenho pele seca. Então, tipo, é uma base que ganhou todo o meu respeito, toda a minha consideração, e eu indico muito essa base, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários qual o produto que você mais gostou dessa minha lista e qual o produto que mais te surpreendeu nos últimos tempos, que eu também quero saber, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!